Conversar com o senador Ciro Nogueira. O senador, boa noite, bem-vindo de volta aqui ao Expresso CNN. Mona Lisa falando, o senhor me ouve bem, senador? Perfeito, é um prazer estar novamente com vocês. Prazer é todo nosso, muito importante, senador, eu tenho dito isso para todos os senadores da CPI que vêm aqui todos os dias conversar comigo, com o Caio, com o Molica e com a Renata, que sim, esse arremate no fim do dia é fundamental para a gente dar o equilíbrio à notícia e também para apontar o que vem por aí, né? Senador, mas quero começar exatamente com o que foi revelado, detalhado e documentado hoje ali aos senhores na CPI e que todos acompanhamos. Vamos lá, em agosto do ano passado, a Pfizer fez 3 ofertas para o governo, né? Todas ignoradas. Aí a empresa envia uma carta para o presidente Bolsonaro, com cópia para o vice-presidente, Hamilton Mourão, para ministros não só da saúde, mas Paulo Guedes também, ministro Ramos também. Bom, a carta ficou 2 meses sem resposta. Aí, em 17 de dezembro, o presidente Bolsonaro se refere à vacina da Pfizer daquela maneira, sobre virar jacaré, mulher ficar barbada, homem com voz fina. A CPI, um dos focos da CPI são as possíveis omissões do governo federal. As omissões hoje ficaram escancaradas, senador? Alisa, me perdoe, mas nada a ver. Hoje, com certeza, ficou comprovado que caiu mais uma narrativa, aliás, 2 narrativas que tentou se construir contra o governo. A primeira é que todas essas cartas que vocês falaram eram falando de um projeto de uma vacina. O governo federal jamais poderia ter adquirido essas vacinas naquele momento, porque não existia, era um projeto de vacina. Você pode dizer que o governo federal pode ter conduzido com essas frases que eu não concordo do presidente Jair Bolsonaro, mas ficou bem claro que o próprio ex-presidente da Pfizer disse que não poderia ter sido feito a adquirir aquelas vacinas. E até o que foi prometido nessas cartas que você cita não poderia ter sido cumprido pela Pfizer. Você se lembra que nessas cartas tinha proposta de vacinas em dezembro e a Pfizer não poderia entregar. A Pfizer ficou comprovado hoje que ela só aprovou no FDA em dezembro essas vacinas nos Estados Unidos. E só depois que ela entrou com o pedido de registro no nosso país. Então era impossível entregar vacina. Então, nós só pudemos corrigir essa situação com a medida provisória esse ano. Então, o governo brasileiro não poderia ter adquirido as vacinas no ano passado. Então, essa é uma narrativa que caiu por terra hoje. Mas a principal narrativa que caiu por terra hoje é que, independente de se ter comprado vacinas no ano passado ou esse ano, a Pfizer nunca ofereceu vacinas em quantidade no primeiro semestre. Nós tivemos até o próprio presidente da CPI colocando em um discurso dele que, por conta disso, o Brasil deixou de vacinar 70 milhões de pessoas e poderia ter salvado vidas. Não é verdade, não é verdade. Isso ali, o nosso presidente, que é uma pessoa que tem conduzido a CPI com muita isenção, dá o erro. A Pfizer sempre ofereceu vacina somente para o segundo semestre em quantidade. Então, são narrativas que estão caindo por terra para bem da verdade no nosso país. O senhor acha, então, que não houve omissão do governo em relação às tratativas com a Pfizer? O senhor me ouviu, senador? Estamos com um problema de áudio. Vou repetir, senador, se o senhor quiser. Não, agora cortou. Eu vou repetir a pergunta que eu fiz. O senhor, então, hoje, o depoimento que o senhor acompanhou hoje, para o senhor, não há, então, omissão do governo nas tratativas com a Pfizer? O senhor acha que a condução, as respostas, o timing, foi tudo correto? Não, pode ter tido algumas frases erradas. Eu não concordo com muitas frases do presidente. Eu não me refiro às frases. Eu me refiro ao timing das respostas, a carta da Pfizer com uma resposta só 2 meses depois. Isso tudo, o senhor acha que foi correto? Com certeza, com certeza. O Brasil não tinha instrumentos para comprar vacinas naquele momento. Não existia vacina naquele momento. A própria carta, você pode olhar, é um projeto de vacina.
O Brasil não poderia ter comprado aquelas vacinas, não tinha aprovação da Anvisa. As exigências da Pfizer eram absurdas naquele momento. E o próprio presidente da Pfizer hoje colocou que tem países que ainda hoje não concordaram de comprar essas vacinas por conta dessas exigências. Então, isso só foi corrigido através de uma medida provisória para que o país pudesse adquirir essas vacinas. E isso não influenciou em nada a entrega de vacinas no nosso país. Caio, chega na conversa, Caio. Senador, boa noite. Senador, se a narrativa, essa argumentação do senhor está correta, não estou falando nem que está nem que não está. A minha pergunta é como fazer ela prevalecer, porque aparentemente, e os retornos que eu tenho tido, e imagino que seja a sua percepção também, que vocês não estão conseguindo, vocês governistas, fazer prevalecer essa narrativa e essa visão, como fazer, se ela está correta, como fazer prevalecer dentro da comissão, tendo em vista a minoria que vocês formam ali dentro? Olha, querer que essa verdade esteja no relatório do relator Renan Calheiros, aí você pede o impossível. O relatório do relator Renan Calheiros já está pronto. É um relatório que tenta exclusivamente atingir a pessoa do presidente da República, criminalizar o governo. Isso é impossível. Agora, o que importa numa CPI não é o relatório do relator, principalmente se ele pede a consistência, se ele pede a identificação com a verdade. É termos a opinião pública e a verdade ao nosso lado. E isso vai ficar muito claro. As pessoas que analisam friamente essa CPI estão vendo que todas essas narrativas de ataque ao governo estão caindo por terra. Mas nas pesquisas, né, senador, as pesquisas que muito provavelmente o senhor tem acesso também, quando questionados, né, quando os entrevistados são questionados, existem diversos em todos os institutos, pelo menos as que eu vi, e eu sei que o senhor vê também com lupa pesquisa, quando se questiona qual a sua avaliação sobre a condução do presidente da República na pandemia, a maioria reprova na pandemia, quando a questão é sobre a pandemia. Então, isso aparentemente a dificuldade não seria só dentro da CPI, fora dela também? Caio, isso não diz respeito a ações, isso é mais por palavras, frases mal colocadas com o presidente. Mas ações, atualmente, um dos países que mais se vacina no mundo é o nosso. Nós, até o final do ano, estaremos com toda a população do nosso país imunizada, à frente de muitos países que não produzem vacinas. E eu não tenho dúvida que a população brasileira, quando estiver totalmente imunizada, vai reconhecer o trabalho do presidente Bolsonaro. Senador, os nossos analistas todos participam da entrevista, como de costume. Agora a pergunta é da Renata Agostini. Renata? Oi, senador, boa noite. O senhor falava há pouco sobre o fato de, na visão do senhor, ter acabado essa narrativa sobre a demora do governo, porque o governo não poderia ter fechado o contrato de forma tão antecipada com a Pfizer. Uma das razões que o senhor colocou foi a ausência de uma aprovação por parte da Anvisa. Houve um comportamento diferente do governo em relação à vacina de Oxford. Quando o governo decidiu investir na vacina de Oxford, tampouco havia a aprovação da Anvisa ou garantia, inclusive, de que a vacina seria bem sucedida. O que explica essa diferença? É uma tentativa. Nunca foi oferecido ao nosso país desenvolver a vacina da Pfizer. E ficou bem claro no que você falou hoje, que o próprio presidente da Pfizer disse que não poderia ter sido fechado esse contrato antes dessa aprovação. São vacinas completamente diferentes, em que o país teve que investir para a sua produção no nosso país. Ninguém está falando de produzir vacina da Pfizer aqui no nosso país, infelizmente. Senador, agora a pergunta é do Fernando Molica. Molica? Senador, boa noite. O senhor falou que a Pfizer nunca ofereceu vacinas em quantidade, mas de acordo com o depoimento hoje, né, do executivo da empresa, se o governo tivesse aceitado essa proposta em agosto, só até em 2020, em dezembro de 2020, a empresa entregaria 1,5 milhão de doses da vacina e até o fim do segundo trimestre desse ano, ou seja, até o fim de julho, seriam 18,5 milhões de doses de vacina
vacina. É uma quantidade expressiva para o governo, para o país. Isso não é contraditório? Não houve um erro do governo ao não aceitar esse acordo? Molica, você é um jornalista experiente e conhece um pouco a aprovação da nossa Anvisa, e a aprovação da Anvisa no que diz respeito à Pfizer foi a mais rápida. É impossível se entregar. O próprio presidente da Pfizer disse que não poderia garantir essas entregas no mês de dezembro. A diferença entre oferta e entrega é em torno de 3 milhões de doses no segundo semestre, no primeiro semestre. E você vai comprovar que o que foi acertado pelo governo foi muito acima no segundo semestre do que estava sendo oferecido no ano passado. Só agora, a semana, foi mais de 100 milhões de vacinas. Não é verdade isso. Vacinas contratadas, né, senador? As vacinas estão chegando Exatamente. Aos poucos, muito aos poucos, e nós estamos vendo o que está acontecendo, né, no nosso país. Acredito que ninguém está feliz com a situação da pandemia no nosso país, ou confortável, ou achando que houve mais certos. Se tivesse mais acertos, não haveria tantos mortos, né, senador? Mas eu gostaria de perguntar para o senhor já falou que da experiência do Molica, quero fazer referência à experiência do senhor. O senhor é um homem cordata, experiente, político profissional, como o Caio gosta de dizer sempre aqui para nós. Eu gostaria de saber o que o senhor achou ontem da manifestação do senador Flávio Bolsonaro, quando foi ali na sessão e usou um palavrão que eu não vou repetir, e também chamou de vagabundo o senador Renan Calheiros. O senhor achou o que daquele episódio para o Senado, para a CPI e para todos que acompanhavam? Olha, foi um episódio deplorável em todos os aspectos. Por quê? Tanto do senador Flávio Bolsonaro, que não deveria ter utilizado aquele jargão, mas muito pior foi a atitude do senador Renan Calheiros de que prendeu um cidadão porque as respostas dele não estavam coincidindo com a matéria de revista. Uma pessoa que não matou ninguém, que não roubou ninguém, pelo amor de Deus, porque a resposta dele não estava de acordo com a revista. Ele, quando deu aquela entrevista, ele não tinha compromisso com a verdade. Ele tinha compromisso com a verdade ali no seu depoimento, e ali ele esclareceu. E você, por conta, porque o que é que o Renan esperava no dia de ontem, e a grande mídia, era que o Fábio chegasse ontem e detonasse, explodisse o governo. Como isso não aconteceu, o senador Renan Calheiros quis criar um fato, que é uma prisão que, graças a Deus, nós temos um presidente equilibrado que não permitiu um circo desse na nossa CPI. Sim, Caio, eu tenho certeza que você quer perguntar também sobre a apuração que você acabou de trazer aqui para a gente, né, do Palácio do Planalto, ali mirando no presidente Omar Aziz, mas para uma interlocução. Então, por favor, Caio. Leu meu pensamento, Mona Lisa. Claro, estamos conectados, Caio Junqueira. Vamos lá. Disso porque ele elogiou o Omar. O senador Ciro, é possível trazer o Omar para o lado de vocês? Eu tenho certeza que muito mais importante que trazer o Omar para o nosso lado é trazer ele para que ele continue com a verdade dos fatos. O senador Omar Aziz tem sido fundamental para salvar essa CPI. Ele não tem tido, em hora nenhuma, nenhum comportamento que afete a sua isenção. E você que acompanha diariamente, Caio, principalmente nesse projeto que parte das pessoas que estão hoje, principalmente o relator, de querer proteger os desvios de recursos públicos dos estados. Vocês vão ver, na hora que chegar as informações do desvio de recursos públicos nos estados, vocês vão ver como essas pessoas vão votar. E aí você vai ver como o senador Omar Aziz vai votar. Aí nós vamos separar o joio do trigo. Sim, senador, exatamente isso. Os senhores hoje ali, a gente tem acompanhado tudo, né? A CNN transmite absolutamente desde o minuto 1.
para que todos acompanhem, inclusive ali as discussões em relação aos requerimentos, em relação ao que vocês têm chamado, vocês ali governistas, de um equilíbrio, né, entre os depoentes, né? Então, no momento, os que estariam mais relacionados à apuração voltada às possíveis omissões do governo federal, em outros momentos, apurações envolvendo, então, as verbas destinadas a estados e municípios. Hoje, uma das discussões foi exatamente essa. O senhor acha que intercalar isso é fundamental nesse momento para esse equilíbrio de força e para a distinção do joio do trigo, então? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. A população, faça uma pesquisa na CNN, se as pessoas preferem investigar se foi indicado cloroquina ou se foi desvio de recurso público pelo Covid. Qual o foco que deve acontecer? Lembre as palavras da mãe do Paulo Gustavo, Sim. Aquela que doeu tanto na cabeça das pessoas, que quem dizia recurso público de Covid é assassino. Então, pergunte à população brasileira o que é que ela prefere investigar. Se o presidente usa máscara, se o presidente indicou cloroquina ou quem desviou recurso público no nosso país em pandemia. Senador Ciro Nogueira, muito obrigada mais uma vez pela gentileza de conversar conosco. Estamos conseguindo colocar sempre aí todos os lados, aí a divisão de forças da CPI aqui também. Nessa edição ainda a gente vai ouvir o vice-presidente Randolfo Rodrigues. É isso, a CNN segue nessa toada aí de equilíbrio na cobertura. Uma boa noite ao senhor e até uma próxima, senador. Com certeza, foi um prazer estar com vocês. Boa noite. Muito obrigada. Obrigada, Caio, Renata e Molica, que